Nesses últimos tempos, se você não esteve dentro de uma caverna aprisionado, você tem recebido muitos anúncios, posts no TikTok, no Instagram, no YouTube, falando sobre a facilidade de criar sites usando IA, especificamente plataformas como o Claude, o Codex, né, o ChatGPT, enfim, Hostinger, Horizon, Base 44, Gemini, enfim. Bom, todas essas plataformas têm algo em comum: a facilidade de criar sites sem precisar saber escrever nenhuma linha de código. Você só entra ali, digita o prompt e a IA faz todo o trabalho para você. Claro, algumas fazem melhor do que outras, algumas requerem alguns requisitos, uns conhecimentos a mais para poder desempenhar um melhor papel, enfim. Isso aí são detalhes pormenores. E com base nisso, muita gente tem se perguntado, principalmente eu, o que acontece com o WordPress? Qual que é o futuro da criação de sites WordPress? Vai acabar? Vai diminuir? Vai continuar do jeito que está, crescendo? Como que está, né? Bom, eu particularmente acho que o mercado adicionou um concorrente à altura do WordPress, mas não vai deixar de existir. Por quê? Porque existem aí mercado para todo mundo, existe gosto para todo mundo, existe preferências, enfim. Muito bem. Pensando nisso, eu fiquei vasculhando a internet e encontrei um plugin, uma novidade que eu achei muito interessante e vai fazer com que o WordPress, juntamente com o Elementor, subam para outro nível, principalmente com a ajuda das IAs. Olha só que interessante, né? Uma vez a gente estava preocupado aí em que as IAs iam substituir o WordPress no que se refere a essa questão de criação de sites, e agora serão elas que vão potencializar o WordPress. Eu estou falando desse plugin interessantíssimo. Eu estou falando do plugin Nova Mira. Esse plugin é um lançamento aí, eu tenho visto muitos YouTubers falando sobre ele, e achei interessante experimentar porque a promessa dele é muito tentadora. É uma promessa onde ele conecta uma IA diretamente ao core do seu WordPress. Literalmente, essa IA pode ser qualquer uma delas, né? Aliás, algumas, né? Outras não desempenham tão bem, mas as principais. Ela vai se conectar ao coração do seu site, dentro ali do WordPress, e vai conseguir realizar tarefas pontuais, tarefas desde criação de artigos, criação de páginas, atualização de plugins, troca de templates, enfim, muita coisa. E eu achei isso incrível e eu não acreditei num primeiro momento, então vim aqui mostrar para você em primeira mão o tanto que essa ferramenta é interessante. Então vamos lá, esse aqui é o site do Nova Mira. Você pode acessar ele entrando aqui no endereço novamira.ai, e ele tem uma versão free para você poder utilizar e uma versão Pro, certo? Esse plugin ele foi desenvolvido pelo pessoal da Dynamic, né, que é um plugin muito interessantíssimo também, especializado em condições, onde você pode ali configurar condições de exibição, condições de funcionamento e etc. Basicamente, eu conheço esse plugin por conta dessas funcionalidades. Eles devem ter outras ferramentas, mas enfim. E aí, eles trouxeram essa novidade que eu achei muito interessante, porque até o momento a gente não tinha uma solução realmente eficiente. Um gargalo que sempre existiu na criação de sites usando o WordPress Elementor era esse: como pegar um layout, um visual que você tem e colocar ele diretamente ali dentro do Elementor, sem precisar ficar montando tudo de uma vez, né? Aliás, montando parte por parte, ou seja, alguma ferramenta que trouxesse, principalmente no meu caso, que eu uso o Figma para criar os projetos, né, o visual dos projetos, como que eu pegava o visual inteiro e jogasse para dentro ali do Elementor. E essa ferramenta promete isso. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Eu vou até traduzir aqui, para ficar mais fácil, né, o entendimento. E aqui, basicamente, é a promessa que eu falei que o Nova Mira faz, né? Ele escreve PHP real, ou seja, código WordPress que realmente é executado. Ele lê as configurações do seu site e o interessante é que não tem ninguém no meio, ou seja, é a sua ferramenta de IA conectada ao site. E para fazer essa conexão,
o Nova Mira entra em funcionamento. Então, com base nisso, você, através da sua ferramenta de IA de preferência, até o momento eu testei duas, né, que foi o Claude e o Codex do ChatGPT. E funcionou muito bem. As duas ferramentas conseguem ali trabalhar dentro do meu site, do meu projeto, e conseguem executar muitas tarefas. Vamos lá, vamos continuar vendo aqui. Você dá acesso total a ele, né? Ele vai trabalhar ali, só que tem um porém, né? O Nova Mira executa PHP dentro do seu processo WordPress. O IA pode fazer qualquer coisa que o PHP possa fazer. Novos arquivos PHP são sandbox e recuperáveis. Atualização do banco de dados, edição de configurações. Então, olha só, alterações no banco de dados, edições de configuração e execução direta de códigos dentro do seu projeto. Muito bem, mas tem um detalhe só, que ele não ficou muito aqui especificado, né? Mas uma regra muito básica até para sua segurança. O plugin ele só funciona no localhost, ele não funciona na web. Por quê? Porque como ele vai trabalhar com dados sensíveis, né, ele vai executar dentro da sua hospedagem, dentro do seu WordPress, você não pode usar ele na hospedagem. Então, você tem que trabalhar com o Nova Mira, junto com a sua ferramenta de IA, no seu site local. Por isso que eu recomendo que você assista esse meu vídeo sobre como trabalhar com criação de sites WordPress na sua máquina local. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, porque com o Nova Mira você vai conseguir executar todas as ações em um ambiente local, na sua máquina localhost. Então, na web ele não vai funcionar. Eu tentei, ele não funcionou. Mas, como eu disse, é por questões de segurança mesmo. Imagina só, se alguém invade o seu computador ou por algum motivo acessa aí a sua ferramenta de IA, faz alterações brabíssimas lá, né, na sua hospedagem, enfim, aí você perde o projeto. Então, por isso que ele recomenda que você, antes de começar, faça até um backup e aí depois você começa a trabalhar. Muito bem, seguindo adiante, ele é compatível com tudo. Isso aqui eu achei muito bacana. Vou mostrar para você. Ele é compatível com Elementor, o Bricks, Div, Oxygen. Esse aqui, né, o Beaver, são outros concorrentes do Elementor, né? Outros page builder concorrentes, né? Mas aí começa o e-commerce, o ACF. Para quem não conhece, o ACF é um plugin fantástico para criação de custom post type, criação de outras coisas, né? Taxonomias, enfim. O plugin Metabox, Jet Engine. Gente, se você conhece o Jet Engine, sabe das possibilidades de criação de site de imobiliária, que eu já mostrei aqui no canal, criação de site de agendamento de serviços, criação de site como o site de garagem de automóveis. O Jet Engine é uma ferramenta incrível, quase que ilimitada. Então, com o Nova Mira você consegue editar esses tipos de sites, você consegue criar taxonomias, custom post types, você consegue publicar conteúdos dentro dessa estrutura que você criou usando o Jet Engine também. Então, assim, as possibilidades são imensas. Yoast SEO, imagina você fazendo a atualização do SEO do seu site pela sua ferramenta de IA e ela vai lá e configura todo o seu site, todo o SEO, usando, né, essa ferramenta, o Nova Mira. Então, assim, tem muitas outras aqui, ó, o Rank Match, o Gravity Forms, WP Forms, enfim, tem muitas opções. Então, eu recomendo muito que você conheça esse plugin. Principalmente, como eu disse, ele tem duas opções, a versão gratuita e a versão paga. Na versão gratuita, você não tem tantos recursos quanto a versão paga, mas já dá para fazer um bom trabalho, assim, excepcional. Vamos lá. E aí ele fala, né, como que faz para instalar? Dois passos. Você instala o Nova Mira no WordPress, ou seja, você instala o plugin dentro do seu WordPress e depois você conecta ele, né, através do MCP, dentro de uma ferramenta de IA, a que você mais usa, que você tem assinatura, enfim. Aí você escolhe. Eu recomendo muito a ferramenta Codex do ChatGPT. Por quê? Eu vou te falar o porquê. Com ela, você consegue criar imagens, coisa que o Claude ainda não faz. Então, lá no Codex, você consegue, por exemplo, criar um artigo para o seu blog e criar as imagens. Você consegue criar imagem de destaque, imagens para colocar dentro do post, enfim.
É fantástico, então recomendo muito isso, é uma dica em particular. Vamos lá, agora vamos dar uma olhadinha na questão, né, das ferramentas, né? O que que ele tem de disponível aqui? Deixa eu ver se é nesse menu aqui, como funciona. Bom, aqui ele basicamente está falando, né? Você coloca o seu prompt e aí a sua ferramenta de IA, seja ela o Cloud, o Cursor ou o Codex, pega isso, né? Aceita o seu prompt ali e já começa a executar diretamente no seu WordPress. Igual ele fala aqui, ó, não tem mais nada entre essa parte da IA e o seu site. Ele já conecta lá dentro, ele escreve lá dentro do seu site. Então, se você ainda não entendeu das possibilidades dessa ferramenta, cara, são infinitas. Isso aqui em 2026, anota no seu caderno. É um passo, um outro nível que você está dando na criação de sites WordPress usando o Elementor. O Nova Mira é um novo passo, é um nível a mais. Então, se criar sites com IA estava fácil, agora com essa ferramenta vai ficar mais ainda. Mas vamos lá, que ainda tem mais alguns recados para eu mostrar para você. Aqui ele está falando um pouquinho, né, sobre a ferramenta e etc e tal, mas vamos olhar aqui na questão dos preços, porque ele mostra aqui, ele faz um comparativo. Bom, como ele está sendo lançado agora, você tem a versão gratuita, você tem a versão de 3 sites, 49 euros, né, por ano, a versão para agência, 1000 sites por 99 euros, e a versão Lifetime, que é 199 euros, né, para o resto da vida. Aí você tem essa ferramenta. Eu, particularmente, eu assinei a versão Pro, porque o que acontece? Eu tenho direito a 3 licenças. Então, como são licenças para trabalhar no localhost, eu vou ali, executo o que eu tenho que fazer. Depois que eu terminei, eu removo uma licença. E aí, continuo adicionando outro projeto e adiciono outra licença. Eu vou até testar isso para ver se não tem nenhum entrave, mas por enquanto está funcionando. E aí, ele vem aqui, deixa eu ver, ele não encontrei aqui a parte das diferenças, né? Deixa eu ver aqui se ele mostra aqui quais são as diferenças básicas, porque eu achei isso aqui interessante. Ó, as ferramentas aqui, né? Uma instalação, né? Várias especializações, como eu disse, o Elementor, o Brix, o ACF, o Jet Engine. Cara, quando eu vi que tinha o Jet Engine, isso aqui já me conquistou de primeira. Muito bem, então deixa eu ver se eu acho aqui a parte que eu falei sobre o comparativo e o que que ele faz. São muitas opções aqui, né? Acaba que a gente não consegue. Deixa eu vir aqui em ferramentas. Ó, deixa eu ver. Isso aqui que eu queria, né? A versão Pro e a versão gratuita, né? As mesmas ferramentas. O Pro adiciona as integrações. Então, o que que acontece? Você consegue, com o Pro, executar mais tarefas. Vamos lá. Com a versão gratuita, você pode executar algum código PHP. Agora, imagina. Você está com algum problema no seu site WordPress, você pode usar a IA para verificar qual o problema, você pode criar algum script, alguma função diretamente no core do WordPress. Você consegue criar várias coisas, né, para completar ou corrigir ou acrescentar dentro do seu site WordPress. Ele consegue ler arquivos, editar arquivos, escrever arquivos. Ele consegue aqui, ó, fazer o upload, né? Plugins, temas, mídias, arquivos zip, excluir arquivos, alternar entre arquivos sandbox, diretórios de lista, né? Listar todas as pastas. Aqui é porque a tradução não ficou legal, mas ele consegue listar todos os diretórios, todas as páginas do seu site. E aí começa, né? Biblioteca de competências, memória do projeto persistente. Aí você já começa a perder algumas coisas quando você usa o gratuito. Aliás, você não perde, você deixa de ter acesso, né? E aí vem o pulo do gato. Aqui, na versão gratuita, ele não faz nada com o elemento. Agora, na versão Pro, olha só, você tem páginas e modelos, widgets e estilos, tag dinâmica, classes e estilos globais, variáveis e interações, criar widgets atômicos, ou seja, aquela nova atualização do Elementor, você já consegue trabalhar aqui, você consegue converter as páginas da versão V3 do Elementor para a versão V4, então isso aqui é fantástico. O Brix não é muito famoso aqui no Brasil, né? É mais no exterior. Então ele também funciona da mesma maneira, você consegue editar ele totalmente com a versão Pro e aqui no Fields também, né?
totalmente. Na versão Pro você tem aí um punhado de ferramentas. Bom, chega agora de apresentar, vamos testar, vamos ver se realmente ele entrega tudo isso que ele está falando aqui no site. Vamos lá, eu tenho um site local aqui e vou mostrar agora para você algumas das ações que eu achei mais interessante. Vamos lá, vem que eu vou te mostrar. Para quem não conhece, o Codex é a ferramenta do ChatGPT para criação de projetos web, né? Basicamente isso, ela consegue criar códigos HTML, CSS, JavaScript, ou seja, projetinhos bem interessantes. E eu já tenho ele conectado aqui. Se você quer aprender a conectar o Nova Mira dentro do seu site local WordPress, deixa aqui nos comentários que aí eu gravo um novo tutorial, porque aí eu sei que tem a galera aí que está interessada em aprender mais e subir de nível, né, na criação de sites WordPress usando aí o Elementor, Nova Mira e vamos lá que vamos. Então, eu já tenho aqui a conexão estabelecida, né? Eu tenho o meu projeto local, o Resende Advogados, ele já está funcionando, ele está conectado. Eu já instalei o plugin do Nova Mira e aí eu vou abrir esse projeto aqui, ó, na web. Então, eu vou vir aqui. Eu estou aqui dentro do local WP, como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o tutorial ensinando como que você faz para trabalhar com sites na sua máquina local, né, sites WordPress. E aí eu vou vir aqui e vou abrir o WordPress desse projeto aqui. Então, estou clicando aqui, ele está logando dentro do meu site automaticamente, né, do meu site WordPress. Isso aqui é funcionalidade do local WP, certo? Como eu tenho o plugin do Nova Mira instalado, ele já mostra aqui para mim, ó, on, ou seja, ele está ativo. E aí eu vou mostrar para você um detalhe bem bacana. Esse projeto meu aqui, ó, ele tem, olha só, ele tem esses posts aqui. Eu vou excluir todos, ó. Na verdade, eu não vou nem excluir. Se eu tenho a ferramenta de IA ao meu favor, eu vou pedir para ela excluir para mim, certo? Então, eu tenho 4 publicações aqui. Então, eu estou aqui dentro do Codex e agora eu vou perguntar para ele. Chat, verifique se você está conectado ao meu site local. Deixa eu pegar o nome, né? Local. Eu sei que ele está conectado, mas eu quero mostrar para você. Meu site local, resendeadvogados.local, através do Nova Mira. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai responder aqui para a gente. Ó, primeira coisa, vou checar a conexão pelo conector Nova Mira. A conexão Nova Mira respondeu e já trouxe aqui o inventário do WordPress. Então, há comunicação com a instalação. Ou seja, ele está conectado. Então, vamos lá. Ele tem aqui várias coisas, né, que são permitidas, né, várias questões aqui, ok, tá tudo beleza. Agora, perfeito. Quero que você exclua todos os artigos do blog deste site. Então, como eu disse para você, eu não quero nenhum daqueles artigos lá, porque eu quero uma nova leva de posts. Eu quero que o Codex crie uma nova publicação para mim. Então, como eu disse, ele vai executar essa tarefa para mim. Claro que isso aí, para mim, é muito prático. Eu posso entrar lá e excluir, mas eu quero mostrar para você as funcionalidades, digamos assim, né? As habilidades que você tem disponível, né, ao seu favor, usando aqui o Codex juntamente com o Nova Mira para executar ali dentro do seu site WordPress. Vamos lá. Eu pude perceber que ele está executando aqui, ó, aguardando aprovação. Então, vamos aguardar um tempinho aqui para ele executar a tarefa de exclusão. Ó, muito bem, ele permitiu aqui, né? Ele pediu para eu permitir, eu vou permitir aqui. Acredito que essa tarefa, por ser exclusão, né? Ele peça mais permissões. Então, ele pediu aqui para mim de novo. Vou permitir. Ó, feito.
Encontrei 4 artigos do blog e movi para a lixeira. Vamos ver se ele removeu mesmo? Vamos lá verificar. Ó, eu estou aqui, né, na minha página de posts, vou recarregar. E ele removeu todos os 4 artigos para a lixeira. Então, veja só, estão todos aqui na lixeira. Beleza, Fred, tá ok, você excluiu aí coisa muito básica. Então, vamos aumentar o grau de complexidade. Chat, crie um artigo sobre como captar clientes em 2026 para um escritório de advocacia. O artigo precisa ter 1000 palavras, precisa ser otimizado em SEO, precisa ter títulos e subtítulos internos, precisa ter listas. Tudo isso são itens que ajudam no SEO, né? Então, listas e também é preciso criar uma imagem de destaque no formato 4x3 com base no tema do artigo. Publique esse conteúdo no blog. Publique esse conteúdo no blog. Ou seja, estou pedindo para ele criar um artigo para mim, coisa bem simples, com tema, né? Como captar clientes. Pedi que o artigo, né? Falei para ele que o artigo precisa ter 1000 palavras, precisa ser otimizado, ter títulos e subtítulos internos, listagens, né? E também criar uma imagem de destaque. Olha só o tanto de coisas que eu pedi. Agora, imagina se eu tivesse uma listagem de conteúdos otimizados para preencher no meu blog. Olha só. Então, vou vir aqui e vou executar. Pronto, mandei. Agora, vamos aguardar aqui e vamos ver o que ele vai fazer. Com certeza, ele pode, né, pedir algumas permissões para executar alguma coisa. E aí eu tenho que ficar monitorando aqui para apertar o botão de permitir. Apenas isso. E aí a gente aguarda ele criar esse artigo. Como eu disse para você, isso é uma revolução, porque isso aqui é o básico. Eu vou mostrar em outros vídeos como que faz para trabalhar de uma maneira mais eficiente usando o Elementor, né? Então, assim, um tutorial completo. Se você quiser, já deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai transformar o seu modo de trabalhar com essas ferramentas. Então, vamos lá. Vou aguardar aqui e vamos ver aqui qual que vai ser o resultado que ele vai entregar para a gente. Ó, muito bem. Voltei aqui e ele já mostrou a imagem que ele gerou, né? Já gerou uma imagem aqui e está continuando trabalhando, certo? Está pensando aqui, ou seja, a imagem do artigo ele já definiu. Se eu não gostar, eu posso pedir para ele gerar outra, né? Criar um prompt aqui específico para criação de imagem. E se você quer aprender a criar imagens profissionais para os seus projetos web, eu recomendo que você conheça o meu curso, o Imagens com IA, porque dentro desse curso aqui eu vou conseguir te ensinar a criar imagens profissionais focadas em projeto web, ou seja, você vai aprender a criar a imagem certa para o projeto ideal que você está trabalhando, como publicar, como transformar essa imagem e deixar ela do jeito certo dentro do seu site. Então, as vagas estão abertas com preço promocional e o link está aqui na descrição. Vamos lá, vamos voltar aqui para o Codex, vamos ver ele trabalhar. Bom, ele pediu aqui para mim uma permissão, né? Vou permitir aqui. E aí, vamos aguardar agora ele terminar a criação desse artigo. Por
né? Achei até engraçado, né? Ele criou aqui uma capa com um tamanho até maior. É interessante até eu informar para ele qual o tamanho que eu quero. Agora ele está fazendo, ó, o upload aqui, está fazendo as execuções dele. Vamos deixar ele trabalhar aqui e vamos voltar aqui quando ele terminar ou tiver alguma novidade. Ó, muito bem, ele veio aqui, ó, você permite copiar a imagem gerada para a pasta de uploads do WordPress local para usá-la como imagem destacada? Sim. Então já venho aqui e clico sim, que é o que eu quero, né? Vamos continuar aguardando aqui mais algumas novidades. Ó, muito bem. Depois de alguns permitires aqui, né? Permitir várias coisas, ele fez feito chat. Publiquei o artigo no blog, título H1, H3, H2, H3, aproximadamente 1060 palavras, categoria blog, imagem de destaque. E aí ele já me deu o link, né? E até o link da imagem destacada. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha, ver se ele publicou mesmo? Então vou vir aqui, ó, dentro do blog. Olha aqui, tá aqui dentro. Vou clicar aqui para editar, vamos dar uma olhadinha no artigo, ó. O artigo todo criado, já tem aqui uma imagem de destaque, já colocou o resuminho aqui. Isso aqui tá fantástico, ó. Um artigo com mais de 1000 palavras e o artigo já está publicado, como ele disse. Se eu quiser clicar, né, para ver o artigo publicado, o problema é que esse site que é local e ele não tem a estrutura adaptada para blog, mas já dá para a gente ter uma noção. Ó, vou abrir aqui e tá aí o artigo na íntegra. Então, essa é uma das maravilhosas, né, das mais potentes ferramentas que eu conheço até o momento a respeito aí de IA dentro do WordPress, usando aí, né, sei lá, pouquíssimos recursos. Então, eu não tive muito trabalho, a única coisa que eu fiz foi ir permitindo algumas coisas que ele ia solicitando para poder viabilizar a criação do artigo, viabilizar a criação da imagem, subir a imagem e depois disso ele já executou toda a tarefa para mim. Muito bem, então mostrei para você agora como que ele fez para editar dentro do WordPress, ele excluiu as postagens antigas, ele criou uma nova e dentro do Elementor, como que faz? Vamos dar uma olhadinha? Vamos entender como que ele funciona dentro do Elementor agora numa página real, estruturada? Vem comigo que eu vou te mostrar. Muito bem, eu estou aqui dentro do Elementor agora. Veja só, eu estou dentro da página de contato, uma página assim que eu criei rapidão. E eu vou mostrar para você que ele é capaz de editar essa página, criar coisa. Então, assim, para não estender muito esse tutorial, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele, né, ele editar esse título aqui, ó. Tá vendo que esse título aqui está usando um widget de título e aí eu tenho um widget de texto aqui, ó, editor de texto. E eu não quero isso aqui. Eu quero usar uma estrutura baseada na caixa de ícone, né? Onde tem já um título e uma descrição. Eu não preciso usar dois widgets aqui, eu posso usar apenas um. E eu vou falar isso para ele. Então eu vou fazer o seguinte, eu fecho aqui, eu vou tirar uma print, ó. Vou tirar uma print aqui, certo? E aí, eu venho aqui no Codex. E vamos lá. Vou colar. Chat, preciso que você altere na página contato dentro do editor do Elementor esse título e esse texto. Quero que você use no lugar do título e texto apenas o widget de caixa de ícone. No campo de título, coloque o mesmo texto atual e no campo de descrição, coloque o texto que está no editor de texto. Depois, exclua o
título e o editor de texto e mantenha somente a caixa de ícone com os mesmos textos. Pronto. O objetivo é trocar os dois widgets por apenas um, caixa de ícone. E os dois widgets aqui é título mais editor de texto. Isso aqui é uma alteração muito simples, só para te mostrar das possibilidades, porque, como eu mostrei para você, dá para criar tudo ali. E um ponto importante, é preciso conhecer o Elementor, é preciso conhecer das ferramentas dentro do Elementor, para você poder pedir isso aqui, como eu te mostrei aqui. Eu já sei quais ferramentas eu quero usar, então eu estou pedindo aqui exatamente para ele o que eu quero. E ficou faltando até um detalhe. Observação final. Mantenha o mesmo estilo tipográfico e cores. Vamos lá, vamos aguardar. Ó, vou enviar aqui e vamos aguardar ele trabalhar. Eu vou até aqui, ó. Eu vou fechar essa página, eu vou abrir ela na web, vou fechar ela aqui. Deixa agora o Codex trabalhar. Vamos ver aqui, ó. Ele vai me pedir algumas coisas. Eu vou deixando, né, dando OK. Ó, achou a página. Sempre que ele vai executar uma tarefa, ele fica pedindo essas permissões. Então, aí eu vou aceitando, vou dando essas permissões aqui e vou entendendo, né, o progresso dele, em que passo que ele está. Então, ele já está achando aqui, né? Ó. Então, ele já está trabalhando aqui. Eu vou pausar o vídeo, vou aguardar, vou dar os aceites, né? E aí, vou ficar aguardando ele concluir para mim. Ó, ele vai pedindo aceite aqui e eu vou aceitando. O interessante, antes de eu pausar, o interessante é que você pode ver que ele está trabalhando e ele vai perguntando. E aí, conforme você deu a orientação, ele começa a executar parte por parte. Ali você está entendendo tudinho o que ele está fazendo. Então, vamos supor que você não tenha muita experiência, né, com Elementor, está começando agora, está aprendendo agora, mas você sabe o que você quer. Ou então você já tem uma referência, tirou uma print e mandou, olha, deixa desse jeito aqui. Ele vai trabalhar a seu favor, ele vai pegar, né? Vai pegar a referência, copiar do jeito que você pediu e vai colar lá. E aí fica muito mais fácil você depois editar e fazer os ajustes finos com base em algo que já está pronto. Isso, para mim, é fantástico. Você vai ter mais tempo para refinar o seu projeto e aquele tempo inicial que você investia estruturando, você vai usar para aprimorar e melhorar as suas entregas. Então, eu vou aguardar agora ele trabalhar e aí eu volto aqui quando ele tiver finalizado. Ó, muito bem, ele acabou de falar para mim, ó, feito. Na página contato, troquei os dois widgets do trecho indicado, removi o widget de título, o de texto, inseri uma caixa de ícone no mesmo lugar. Nova caixa. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver como é que ficou? A gente tem aqui aberto já, ó. Eu pedi para ele alterar justamente aqui, né? Então, vamos carregar. Vamos ver como é que ficou. Ele trocou, olha só. Vamos ver se ele colocou uma caixa de ícone. Vou editar aqui essa página. Vamos abrir aqui o editor do Elementor. E ele trocou aqui para mim, quer ver? Opa, vamos descer. Aqui. Está aqui a minha caixa de ícone. Toda customizada com o mesmo estilo. Por que que eu pedi essa alteração? Isso aqui é a otimização que a gente faz. Em vez de eu usar dois widgets para colocar aqui um elemento, né, um texto, um título em cima de um texto, eu uso um widget só. Isso aí reduz código. Então, isso aí é uma otimização no meu projeto. E aí eu já estou passando para o Nova Mira, né, para a minha ferramenta de IA, como que eu gosto do projeto. Então, ele já atualizou. Eu poderia falar para ele fazer com todos os títulos e texto dessa página. Eu estou só dando esse exemplo para você. Em próximos vídeos, deixa aqui na descrição, né, nos comentários, aliás, deixa aqui nos comentários se você quer ver um review completo, um projeto completo,
onde eu mostro como que se cria tudinho isso aqui usando o Nova Mira, porque isso aqui é fantástico. Você pediu, ele ajusta, mas como eu disse, você precisa do conhecimento para poder saber o que pedir. Bom, acredito que você já compreendeu, se você chegou até aqui, você viu o poder desse plugin, como que ele pode te ajudar no seu dia a dia. Acredito que, assim como eu estou, você também deve estar com a cabeça borbulhando de ideias. Como que ele pode otimizar o seu processo e o melhor de tudo, diferente das ferramentas de IA que a gente tem no momento, que são especialistas em criar landing pages, mas é uma dificuldade enorme quando se trabalha com banco de dados, projetos mais complexos, porque exige conhecimento de infraestrutura, de servidor e etc. Isso aqui você já está acostumado, porque é o WordPress e o Elementor. Ou seja, vai agilizar em muito. Você pode ver que a maioria dos tutoriais de hoje em dia só abordam questões de criação de landing page, mas é muito difícil você ver algum conteúdo que fala sobre criação de projetos completos. Por quê? Porque a complexidade é muito grande, envolve conhecimento, como eu disse, de linguagem de programação, infraestrutura, conexão com banco de dados, enfim, muitos outros recursos. E aqui você já está trabalhando com o que a gente já conhece há muitos anos. Bom, eu vou encerrando o vídeo. Acredito que esse tutorial, essa dica de plugin vai revolucionar o mercado. Recomendo que você invista nessa ferramenta, porque realmente ela vai ajudar muito no seu dia a dia, dentro aí do seu processo de criação de sites. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva para mais, que eu vou lançar mais conteúdo sobre o Nova Mira nessa semana e na próxima, porque acredito que essa ferramenta realmente vale muito a pena a gente usar. Bom, vou ficando por aqui, te vejo no próximo tutorial. Tchau!